Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Quase sempre estamos falando da imagem e semelhança de Deus, procurando exaltá-la e aproximá-la ao valor máximo do privilégio que somente o homem tem. Isto porque as perguntas que surgem quanto à origem e destino do homem, quer na carne ou no espírito, sempre aparecem por causa da falta de abrangência no conhecimento desta imagem e semelhança de Deus que o homem é e tem. Macho e fêmea. Um é multiplicando, o outro é multiplicador, e os filhos, produto. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas por se imaginar o homem somente no seu espírito e considerando a queda da carne, surge a pergunta: amar pela carne é impossível ou inútil ao homem? O homem conseguiria amar pela carne? É possível afirmar que quem não está no Espírito não ama verdadeiramente? Estas perguntas surgem exatamente por não se conhecer a semelhança com Deus, que faria o homem também visível e invisível. Numa linguagem mais simples, o homem em espírito e em corpo, palpável. Quando já deveríamos conhecer o sobrenatural humano, os alcances do corpo santo e glorificado e a grandiosidade das capacidades do espírito do homem dentro e fora do corpo. Quer em arrebatamento dos sentidos ou arrebatamento do espírito, precisaríamos lembrar disto sempre, durante esse assunto, para um aproveitamento melhor dele. Deus é o ser visível e invisível. Para nós, ele se revelou visível em Jesus Cristo, nosso Senhor, a sua imagem, conforme a sua semelhança, porque ele, Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, fazendo-se servo e um pouco menor que os anjos. O homem, caso não caísse, iria manifestar e representar perfeitamente a imagem e semelhança de Deus, ser visível e invisível, ou seja, em corpo e em espírito. Mas agora, no conhecimento do bem e do mal, perderia a grandeza do espírito, tornando-se uma imagem caída e uma semelhança imperfeita de Deus, por causa do pecado. Logo, Deus, restaurando e ressuscitando o homem, o fez nascer de novo, da água e do Espírito, assim como o vento que assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas o lado visível do homem, sendo restaurado para Deus, tornou-se em Cristo Jesus, o Emanuel, uma nova criatura, casa, templo, tenda e tabernáculo para a morada de Deus em espírito. Assim, o lado invisível do homem, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Não sabe origem nem destino, raízes ou objetivos. É o lado visível que precisa das boas obras para que, sendo sal e luz, possa ser conhecido visivelmente como Filho de Deus, parte da mesma figueira
produto da mesma oliveira e frutos da videira verdadeira. O amor é o sentimento, virtude, poder, agente e acionador de tudo. Por amor e por amar, todas as pessoas fazem quaisquer coisas ou coisas para agradar, conquistar e glorificar a seu amado. Isto desde o tudo crer para saber suportar e esperar. O amor é uma capacitação maravilhosa para extraordinários. Quando se disse que os brutos também amam, que o amor se mistura com a paixão, que se mata por amor e que um apaixonado troca um reino por um cavalo, efetivavam construções jocosas contra o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas não há quem faça o bem senão por amor. E se porventura o amor for anunciado por um calvário, o gozo da ressurreição lançará toda a paixão da brutalidade e da ingratidão no esquecimento. E permanecerão a fé, a esperança e o amor. O reino dos céus não é imposto, nem obrigatório, nem proibido. Mas se há, acima de todas as leis normativas, por causa do que importa superar do pecado e da queda do homem para bem. O reino dos céus é, agora, um honroso convite à participação bondosa ou incompreensível do homem com o objetivo de o homem ser um com Deus. O primeiro Adão. O barro que se evoluindo ou crescendo mais e mais, atingiria o dia perfeito, sendo transformado dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. E por isso, em espírito, subiria aos céus. Este perdeu a carreira ainda no início do caminho. Quando Enoque, o sétimo depois de Adão, andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si, se verificou esta verdade. Mas o segundo Adão, o Deus visível que, mesmo estando em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, e aniquilou a si mesmo, tomou a forma de homem, em estatura um pouco menor que os anjos, fez-se humus, barro, Emanuel, tudo por amor, por ser a mais fiel semelhança de Deus, em quem habitou toda a plenitude da divindade. Elias e Moisés. Um foi levado para os céus num redemoinho em carros e cavalos de fogo, e outro, Moisés, o seu corpo não foi achado. E o que se sabe é que fora disputado por um anjo com propósitos certamente não bons, mas o Senhor prevaleceu na luta e escondeu. No amar como a si mesmo encontramos Isaque e Rebeca, Jacó e Raquel, Davi e Jonatas, Saul e Davi, Siquém e Diná, Pedro e Jesus, e nos foi ordenado e recomendado amar ao próximo, amar aos irmãos, aos inimigos, amar aos pobres, aleijados, mancos e cegos. Quando ficou escrito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, é porque tudo quanto somos é imagem e semelhança de Deus. É que, embora caídos, somos imitadores de Deus. Todo homem mentiroso se explica porque tudo que temos aqui neste mundo é dele, de Deus, não nosso. Por isso que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou devem se considerar mortos para si mesmos e viver para Deus.
temos o primeiro e o segundo Adão, o maior e o menor, o Deus desconhecido e o Emanuel. E quando pensamos que Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem, nos perguntamos: quantas pessoas Deus pensou, imaginou, conheceu e guardou para si? As pessoas dos pensamentos de Deus que ainda não existiam para nós, certamente existirão um dia. Já existem, ou Deus as guardou para si. E qual seria a nossa pressa em fazê-las existir? Jó disse: a minha vida não está na minha mão. Por que razão tomaria eu a minha carne com os meus dentes e poria a minha vida na minha mão? Jó 13:14. Quando Deus avisa que alguém errou, não lhe é uma ameaça, é uma queixa, e ensinará o caminho de volta, mostrando os obstáculos, não apontando os pecados. Só que tudo em Deus ou de Deus tem vida, ou está vivo para ser verdadeiro. Mas Deus tem os limites dos nossos tempos eternos. Fica todo homem mentiroso, porque para se ser justo por si mesmo, ter-se-ia que ser primeiramente um justo juiz. O homem consegue até andar e dar conta de si mesmo, mas não consegue tomar conta de si mesmo. A preferência de palavras rebuscadas para se falar com Deus não é louvor, é desconfiança sob lisonja. Na verdade, toda esperança tem um desafio, uma barreira, ou sofre um insulto, mas a esperança enxerga no breu das trevas. Contra quem Caim cirou? Somos entregues à morte todo dia, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Quando se fala em novidade de vida, se está falando exatamente dos nascidos da água e do Espírito que encontraram uma forma nova de viver, diferente do que se vive aqui. Moradores da terra, como estrangeiros e peregrinos, conforme a voz do Mestre. Importa nascer de novo. João 3, 1-6. Jesus Cristo é a verdade. Se disséssemos ao contrário disto, faríamos a nós mesmos mentirosos. Somos imagem e semelhança de Deus, e os céus são testemunhas bastantes contra nós ou em nosso favor. Não é Jesus que testifica das Escrituras Sagradas, são as Escrituras Sagradas que dele testificam, a Bíblia. A terra passa. A verdade que o homem alcança cai por terra, mas ele continua. Pedra de tropeço, rocha de escândalo e alvo de contradição. Uma considerável prova de que Jesus Cristo existe se dá quando não se crê mais nele. As Escrituras Sagradas não provam a Jesus, elas testificam dele, imagem e semelhança de Deus. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face?
Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 1 a 24. Imagem e semelhança de Deus.